Continuando aqui nosso belíssimo Dharma, que estamos no capítulo 29, ó, são 40 capítulos, e ele é intitulado Rasa, dois pontos, Anubhava, Enchanta, Dasya e Sakyarasa. Então a gente estava falando de Dasya Rasa, né, Vijaya e Vrajanata, estão perguntando para o guru dele, o Gopala Guru, sobre essas trocas amorosas, né, os diferentes relacionamentos de Krishna com seus bhaktas. E nós paramos aqui no Vrajanata, que ele fala assim, quais são os 4 tipos de dasa, de servos? Ah, todo mundo se chama, nosso nome em geral tem dasa, ou dasi, ou devidasa. Todo mundo agora, no momento de sadhana, todo mundo é considerado um servo. Porém, em outra plataforma mais íntima, ela pode continuar como realmente um servo, ou ter essas variações de relacionamento com Krishna, né? Então, de novo, o Parajanata fala assim, quais são esses 4 tipos de servos? Então, Goswami diz, olha, existem 4 tipos de dasa que são alambana, né? Como a Shraya de Dasyarathi. Alambana é aquele tabelinha que hoje eu não trouxe, mas tudo bem. Então, aqueles, né, 4 ingredientes também de raça, né? E começa com Alambana e Ashray. Então, vamos lá. Eles são o seguinte, esses 4 tipos. Aqueles que se abrigaram completamente, né, em Krishna e que sempre mantêm seus olhos baixos, não certos, assim, com aquela coisa, aquela reverência. Aqueles que levam a cabo as ordens de Bhagavan, aqueles que são dignos de confiança e aqueles que consideram Krishna como sendo o Prabhu, né, o seu senhor, que são dotados com uma disposição humilde. Os seus nomes tatuica, ou seja, mais técnicos aqui no caso, né, são Adhikrita, Ashrita, Parishada e Anugata Dasa. Então ele vai um por um. Prajanata, qual é o primeiro que se chama Adhikrita? Que Adhikrita são aqueles que se abrigaram completamente Krishna e mantêm seus olhos, né, para baixo. Os Devas e as Devi, liderados por Brahma, Shiva e Indra, são dessa classe, né? Adhikrita Das ou Dasi. Né? Eles se ocupam no serviço de Bhagavan quando eles alcançam a qualificação de realizar tarefas relacionadas ao universo material, como, né, Brahma, Shiva, Indra, gente. E quem são o segundo tipo, Ashrita? Né? Ashrita vem de Ashram, Ashraya, gente. Quem são esses Ashrita Dasa? Existem 3 tipos dessa categoria. Aqueles que se refugiaram, Sharanagata, aqueles que são Jnanis, ou seja, que estão apegados ao caminho do conhecimento, Jnana, né? E aqueles que são fixos no serviço ao Bhagavan, Seva Nishta. Kaliyanaga e os reis que estavam aprisionados por Jarasandha estão na primeira categoria, que se refugiaram em Krishna. Então, teve os reis, né? Isso você vai encontrar no Bhagavatam, no 10º canto, que eles ficaram muito tempo ali aprisionados pelo esse outro rei malévolo, o Jarasandha, e Krishna foi lá, eles oraram, né? Por isso que fala que se refugiaram, oraram para Krishna libertar eles. E Krishna, né, libertou, e acabou não Krishna, né, mas Bhima, ele acaba matando Jarasandha. Que é até interessante essa história, que esse rei, ele nasceu defeituoso, né? Então, dividido aqui pelo meio.
longitudinalmente. Ele nasceu assim dividido, aí o feto jogaram ele na floresta. Aí uma maga chamada Chara, é, por meios místicos, uniu essas duas partes e ele recuperou a vida. Por isso que o nome dele é Jarasandha. A Sandha vem de Sandhi, que é de unir, assim como tem o Sandhyarati, quando, né, o dia está dando lugar à noite, né, quando existe essa união do dia com a noite, né, que seria o crepúsculo. Esse rei, né, acabou sendo criado por essa maga, essa bruxa chamada Jara. E ele acaba, tem uma história, ele acaba sendo morto por Bhima, né, mas Krishna que deu a dica de como ele poderia ser morto. Né? Então tem esses dois, né? Esse que está falando, na verdade. E tem o Kalia, que é famoso, todo mundo deve conhecer a história de Kalia, que é aquela serpente que refugia em Krishna também, depois que Krishna começa a dançar na cabeça dela. Interessante também que Krishna começa a dançar e ela começa a cuspir o veneno. É bem legal, né? Ah, vai expelindo toda a impureza dessa serpente, quando Krishna começa a dançar é, na cabeça dela. Assim como, né, com mantra a gente canta quando a gente se absorve mesmo. O que que acontece? As lilas de Krishna elas vão aparecer, vão ter spurti. Então, quando a lila começa a aparecer, o que acontece? A impureza começa a sair da gente. Né? Todos os anartas, as coisas indesejáveis, elas começam a sair da gente. Então, os rishis, liderados por Shaunaka, são chamados de Jnana Nishta Dasa, porque eles abandonaram seu desejo por mukti, por liberação, né? E se abrigaram em Sri Hari. Então, isso daí também, como vocês acompanham o Prabhu aí no Srimad Bhagavatam, que começa, né, com o Shaunaka e aqueles vários sábios, né, são 60 mil sábios, se não me engano, que eles são ali, querem ouvir o Bhagavatam, na verdade. Eles estão vendo que Kali Yuga se aproxima, eles falam, vem cá, como é que a gente vai, né, contrabalançar isso, essa influência negativa? É bem interessante esse começo do Bhagavatam. E se a gente lê o Bhagavatam, a gente, né, contra-ataca essa influência que não é muito agradável de Kali, né, onde tudo fica confuso. Ontem mesmo a gente estava falando assim com uma conhecida minha. Então, a pessoa acha que é uma coisa espiritual, mas eu perguntei, mas o que é espiritual? O que é material? Né? Em geral, a gente tem uma definição rasa. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu não vejo é espiritual. Então, existe uma confusão sobre o que é espiritual, o que é transcendental, o que é matéria, que é o básico, né? A diferenciação entre matéria e espírito para poder avançar materialmente, espiritualmente, a gente tem que saber isso. Senão, fica só no âmbito da suposição, né? Então, várias pessoas acham algo, mas o que realmente é? Então, fica naquela conversa muito vaga, sem ter nenhuma base mesmo de alguém que tem essa experiência, que viva a transcendência, né? O relativismo pós-modernista. Cada um tem sua verdade. O que importa é que você acredite naquilo. Então aquilo se torna verdade para você. Né? E está tudo bem. Mas é muito louco. E ao mesmo tempo as pessoas às vezes não acreditam em Deus. Mas, pô, se aquilo que eu acredito é verdade, né, eu estou fabricando uma verdade. Que loucura.
Eu sou verdade, né? Eu sou absoluto na minha relatividade. É muito doido isso, né? Eu torno algo real por acreditar naquilo, né? Ou seja, na verdade, isso até uma má compreensão de uma teoria de alguns sábios aqui do Ocidente também, que eles vão acreditar, se não me engano, é conceitualismo, eles vão acreditar, a verdade é só aquilo que você vivencia, né? Então, se você acredita, você vê aquilo é a sua realidade. Então, são esses truques de Kali Maharaja, né? Então, os sábios de Naimisharanya, ele fala como é que a gente vai contra-atacar essas suposições. Cada um é um líder, todo mundo é guru. Como é que a gente vai contra-atacar isso aí, né? E ele fala, Bhagavata Purana, o Purana é imaculado. Ele compra a mala Purana, que não tem mala. Radhe Prabhuji, diga. Prabhu, o Celestial Maharaj, ele diz em um momento que o mundo da fé, ele é mais tangível. Ele tem uma frase que eu acho bem bonita. Ele diz assim que a fé é a substância mais tangível dentro de nós. Então, quando ele faz essa afirmação, ele não necessariamente ele fala de uma fé específica, de uma qualidade de fé, mas ele fala desse fator fé como sendo um instrumento, algo assim que muito tangível, mais tangível do que uma cadeira que a gente toca, um computador que a gente está pegando, ou seja, a fé é algo mais sólido, mais real, né? E, e dentro desse entendimento, eu fiquei um pouco confuso agora, porque o senhor me deu a impressão assim existe uma fé que ela como assim ela não é real. Não sei se esse termo que o senhor está usando ou se eu estou É, compreendendo errado. não, tá certo, não é real, né? Porque se eu já não sei quem eu sou, né? Eu vou ter fé em quê? Se eu não sei nem quem eu sou. Minha fé é completamente louca. Inclusive, Srila Prabhupada, ele fala que Shraddha não é fé. Ele fala como é que você pode mudar de fé, mas não da sua natureza. Aí quando ele fala em fé, depende do contexto, digamos, o hindu pode virar católico, o católico pode virar espírita, pode virar, mas o dharma do eu é imutável, né? Então, quando existe uma diferença entre fé, comumente falado, e Shraddha, né? Shraddha não é uma... Tanto que o Shraddha ele é produzido por Sukriti, né? A fé mundana, que eles vão chamar, ela é produzida pelos gunas. Eu tenho fé, né? Como Jesus, né? Já que a gente está no Natal, a fé remove montanhas. Mas que fé que ele está falando? Né? A fé em mim mesmo, que eu nem sei quem eu sou, né? O cara fala, o cara foi lá para a igreja, a fé dele curou, não foi o pastor, não foi a fé dele que curou. E fé em quem? Nele mesmo? Né? Então tem que definir bem o que é isso. Como eu perguntei a essa pessoa, né? O que é matéria, o que é espírito? Né? Não sou eu que estou mudando, senão eu estou pensando que eu sou a causa daquilo ali. A minha... Agora sim, né? O meu Saradá em Krishna, no Guru, aí é o Guru Nistha. O Guru Nistha é a fé firme do Guru. Então você tem fé firme que o Guru vai te livrar daqui, que ele vai te dar esse conhecimento. Aí é diferente. Aí é real. Inclusive, se eu não me engano, Shraddha, a raiz de Shraddha vem de Sri, de Satya, de verdade. Não é uma coisa criada, né? Isso é uma coisa criada, né? Essa fé que a gente está comentando aqui, né? As palavras às Né? vezes confundem, né? Sim, porque me dá a impressão sempre que, de certa forma, é o mesmo princípio, é a mesma fé, só que ela vai mudando de natureza. Por exemplo, ela sai de estrada, vai para sadhusanga, até chegar em nishta. Nishta seria um nível de fé que Mas não é sim, abalado, não é influenciado pelo mundo material.
né? Então, ou seja, há uma mudança da natureza dela. Mas, assim, de certa forma, é a mesma substância que vai se transformando, né? Enquanto ela está estrada, ou no início, ou ela não tem nem esse contato ainda com o Bach, ela está identificada com o mundo material e aí ela é explicada para o Krishna lá nos tipos de fé, né? Assim, das gunas, relacionado com as gunas. Mas é como se fosse a mesma substância, como que um instrumento de percepção de realidade que, é, dependendo do tipo de natureza que a pessoa tem essa fé, ela vai estar vendo a realidade de uma determinada forma. Isso aí. E na Sridhara Maharaja fala, né, que ele fala que não é fácil, né? Não é fácil, mas a consciência de Cristo, né, é você voltar tudo para Cristo, né? Então, essa fé que eu tenho em mim, né, que eu nem sei quem eu sou, se a pessoa voltar para o Guru, um Guru verdadeiro, óbvio, né? É a mesma coisa, né? Então, é você, como o Siddhartha Maharaj fala, é você mudar suas atividades para Krishna. Né? Quando fala, você não tem que abandonar nada, o pessoal, né, sempre fala, não tem que abandonar nada, você tem que mudar a posição, o seu trabalho, em vez de trabalhar para você, trabalha para Krishna, em vez de estudar para você, estuda para Krishna, cantar para você, canta para Krishna, como guru e assim por diante. Né? Então ele fala que é fácil, a gente sabe que não é muito fácil porque a gente está muito grudado, né? Porque tem que fala que é um mukha, que você virou a face para Krishna, não tem esse verso, né? Então você virou a face para longe de Krishna para Maya. Então o negócio é fazer isso aqui, né? Voltar para lá. Então todas as suas atividades vão ser voltadas para Krishna, com a história da Gita, né? Do Arjuna. Arjuna não deixa de ser guerreiro, é um guerreiro para Krishna. Né? O Brahmana X não vai deixar de ser Brahmana, ele vai ser Brahmana, mas para Krishna. Um vendedor, né? Tem um agora, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, que vendia folha de banana, era super pobre, e Chaitanya, ela brincava, ficava com coisa jocosa com ele, dizendo que ele estava vendendo muito caro, só que ele era paupérrimo. Então ele não mudou, né? Ele não deixou de ser o comerciante, só que ele vendia aquilo para Krishna, o resultado dele era para glorificar Krishna. Né? Então é nesse sentido que eles falam. É bem. É fogo, né? Porque tem que ver, sempre analisar o contexto. Né? Às vezes o Shila Prabhupada fala uma coisa para um, fala para outro. Um guru fala uma coisa para um, fala para outro. Né? Dependendo daqui do. Como a gente tem vários nomes para Baba, Priti, Irasa, confunde. O que é agora? Porque tudo isso pode ser usado para coisa material também. Né? Atma. Atma é uma palavra que pode ser o corpo material, olha que loucura. Pode ser o corpo sutil, pode ser o verdadeiro corpo, pode ser vários contextos de personalidade. Atma. É por isso que às vezes fica confuso. Né? Outro dia tem até criticar o Srila Prabhupada, a tradução de Prabhupada disse que ele era muito tendenciosa ao Vaishnavismo. Né? Mas nos Vedas tem vários níveis de entendimento. Né? Até que entendimento ele fala. Né? O Shastra conversa com você. Então, se você tem uma qualificação X, ele vai responder meio X. Nem Krishna, né? Shastra é Krishna. Não tem diferença. Aí tem um estudo mais técnico sobre isso, né? Spotadharma. À medida que o Chit vai sendo limpo, ele ora, você não vê aquilo ali, então você não percebe. Tem uma hora que ele é mais limpo, ele reflete, e tem uma hora que ele até é destruído, digamos, esse Chit, e você vê Krishna, o Darshana, é o Gaudiya Darshana, aí você vê realmente Krishna, que é bem interessante. Um dia, de repente, a gente pode até falar um pouco, é meio difícil, mas é bem interessante, sobre a percepção do conhecimento, como cada um vai ter uma percepção de conhecimento. Não, não é fácil. Então, continuando aqui, está falando do Shaunaka, isso. Não. Então, esses rishis encabeçados por Shaunaka, né, eles abandonaram o desejo por mukti,
né, pela libertação e se abrigar no Srihari, né? E continua aqui, o Seva Nishta, ó, Nishta que a gente está falando, que é essa fé firme, como o Prabhu falou, a fé não é aquela pata de fé para uma coisa e dessa coisa para outra coisa, né? Uma vai sendo um montante, é uma PG, né? Uma progressão matemática. Uma coisa vai juntando a mais. Então, essa fé inicial, ela vai aumentando, aumentando, ela vai continua com o sadhusanga vai junto, né? A Nartha Nivriti vai junto, vai Nishta, Ruti, Asakti, Baba, Prema, vai. Uma vai somando a outra. Então, as Sevanishta, Sevanistadasa, são os bhaktas como Chandradvaja, Harihara, Bahulasha e Kshaku Pundarika, que estão apegados a Bhagavad Bhajana desde o comecinho. E Vrajanatha, ele fala assim, vem cá, e quem são os Parishada Dasa? São o terceiro tipo, né, de Dasa. Parishada. Goswami diz que o Dava, Daruka, Satyaki, Shrutadeva, Shatrujit, Nanda Upananda e Bhadra estão na categoria de Parishada Dasa. Embora eles sejam ocupados em atividades tais como aconselhar, eles também se ocupam em serviços apropriados de acordo com o tempo e circunstâncias. Bhishma, Parikshit e Vidura também são Parishada Bhaktas e Premi Dasa. O Dava é o melhor entre eles. Interessante. O Dava, ele é o melhor. Você lembra que ele vai para Vrindavana? Não? Ele tem um, um contato mais íntimo, né, com as gopis. Ele entra como ele fala, na Universidade das Gopis, só que ele não consegue passar de ano, não consegue o aval. Então ele diz que ele chega no portal da universidade, mas ele não consegue ser admitido, né, como chamam, pelas gopis. Por isso que ele ora para ser uma grama. Na verdade, no verso Shukadeva Goswami, ele fala, se não me engano, é arbusto, trepadeira e grama. Vai num decrescente. É interessante. Shukadeva Goswami é maravilhoso. Então, eles analisam, né, palavra por palavra, as palavras deles sempre são especiais. Então, o Dava primeiro, ele fala, eu queria nascer como um arbusto. Aí depois ele acha, arbusto é muito. Depois com uma trepadeira ainda é muito, então que seja como uma grama para ser pisado por essas gotas. Tem umas orações de Dava muito bonitas também, né, que ele se vai analisando ali. Então, ele é considerado um prêmio da Asa. Ele tem esse amor ainda, né? E Srila Gurudeva também revela aí na Gita, no primeiro capítulo. Bhishma também é super interessante, quando ele atira, você já deve ter passado ali, óbvio, né? Quando ele atira as flechas em Krishna, né? E a flecha realmente atinge Krishna. E Krishna sangra, né? Então Krishna fica com os pontos vermelhos, assim. Krishna tem sangue. Muito louco, né? Então, Bhishma, ele fica extasiado, né? Ele fala, caramba, porque ele vê marcas dos lábios das gotas no corpo de Krishna. Ele fala, é muito legal essa passagem. Aí está numa guerra, parece que está numa guerra. Ele vê a guerra do Cupido, né? A guerra do Cupido, pá, umas flechas amorosas. Aí ele larga os braços, assim, ó, Krishna, né? Me derrota nessa batalha do Cupido. Óbvio que ele não tem aquele sentimento das golpes, que as golpes que derrotam Krishna nessa batalha. Enfim, outra coisa. Então, Vrajala fala assim, e quem são os Anugata Dasa, que é a quarta categoria, né? Aqueles servos cujos corações estão sempre apegados a fazer seva, são chamados de Anugata Dasa. Anugata, que segue, né? Eles são
Sorry. Eles são de dois tipos. Aqueles que residem em Vraja e aqueles que residem em Dwaraka. Né? São cidades diferentes. Anugata Dasas em Dwarakapuri inclui Suchandra, Mandala, Stamba e Sutamba. Aqueles em Vraja incluem Rakitaka, Patraka, Patri, Madhukanta, Madhuvrata, Rasala, Suvilasa, Premakanda, Makarandaka, Ananda, Chandrahasa, Palhuda, opa, Vakula, Rasada, Rasada, Chandevachana, Rasada e Sharada. Raktaka é o mais importante entre esses Anugata Dasas. Né? Parishada e Anugata Dasas são ainda divididos em três categorias, chamadas Dhurya, Dhira e Vira. Os Dhurya Parishadas são aqueles que mostram assim, uma devida afeição a Krishna, às suas gopis amadas, aos seus servos. Os Dhira Parishada são aqueles que não são especificamente ocupados no serviço a Krishna, mas que se abrigam nos amados de Krishna, tais como Satyabhama. Né? Nos amados tais como Satyabhama, e não Satyabhama é isso. Então, Satyabhama a gente sabe que é uma rainha de Dwaraka, muito querida para Krishna. Então, esses parishadas se ocupam do serviço a ela, né? Que é uma amada de Krishna. Vira parishadas são aqueles bhaktas que se abrigam exclusivamente na misericórdia de Krishna. Né? E são, portanto, eles não ficam muito preocupados com os outros, então, direcionados a Krishna. Esses três tipos de Krishna Dasa, Ashrita, Parishada e Anugata, são divididos ainda em três categorias. É muita divisão, né? Novamente, né? Tendo como base Nitya Siddha, Siddha e Sadhaka. Prajanata fala assim, você, assim, bondosamente pode explicar os vários tipos de Udipana em Dasarasa. Udipana são estímulos, né? Os Udipanas em Dasarasa são o som da flauta, né? Murali, e Stringa, que é aquela cornetinha dele de chifre de búfalo, né? Berrante, na feia, cornetinha. O sorriso de Krishna, desculpa, não é doença. A olhada risonha de Krishna, na verdade, ouvir suas qualidades, flor de lótus, as pegadas de Krishna, as impressões de Krishna, uma nuvem recém-formada de monção e a fragrância dos membros de Krishna. E Vrajanath ainda pergunta, e quais são os anubhavas desse rasa, né? Aquilo que segue essas emoções? Os anubhavas, que são específicos a Dasarasa, inclui estar completamente ocupado nos deveres prescritos, obedecer às ordens de Bhagavan, permanecer livre da inveja e da malícia no serviço a Bhagavan, amizade com os servos de Krishna e fé firme nele, em Krishna, né? As expressões chamadas Udibhaswaras. Na verdade, eu perguntei para um Vaishnava, né? Mais elevado, ele fala que Udibhaswara e Anubhava são a mesma coisa. Não tem uma diferença específica, eu já li, procurei. Aí eu perguntei para ele e ele falou que não existe diferença. Então, as expressões que são comuns aos outros raças incluem dançar, mostrar respeito às pessoas muito próximas e queridas a Krishna e o desapego de tudo mais. Então, são comuns a essas diferentes classes, né? Aí o Vrajanatha pergunta, na verdade, quais são os tipos de Satvika Vikari que estão presentes em Prita Rasa. Prita Rasa e Dasa Rasa, a mesma coisa, né? Então, quais são essas transformações sattvicas? O Goswami vai falar que todos os Sattvika Bhavas, tais como Stamba, manifestam-se nesse rasa. Ou seja, a Stamba é ficar
né, atônito para quando você abre a boca. Então, como a gente falou ali com o Prabhu, assim, há muitos sintomas, esses anubás e tudo mais, eles vão, tem, né, várias categorias, um não tem uma outra coisa, mas eles vão aumentando também. Eles têm uns níveis, né? Alguns como para lá, que ele já mencionou, não tem chantarasa, alguns sintomas não aparecem, mas a partir que vai avançando, os sintomas vão aparecendo, só que eles ficam mais intensos, como naquela sequência, né, de chantarasa, do sangue, assim por diante. Agora adianta falar assim, quais são os tipos de Vyabhichari bhavas que ocorrem nesse rasa? Vyabhichari e Sanchari, mesma coisa. São aquelas emoções que vêm, aumentam e se vão. Se vão. Se vão. 24 tipos de Vyabhichari bhavas estão presentes nesse rasa. Eles são o júbilo, orgulho, força, autocomiseração, né? Depressão. Depressão existe. Humildade, humility, sorry, a ansiedade, lembrança, apreensão, determinação, desejo ardente, argumentação, deliberação, agitação, timidez, inércia, confusão, loucura, esconder as emoções, despertar, sonhar, fadiga, doença e ansiar pela morte. Não existe aparência distinta em inebriamento, exaustão, medo, desmaio, cair no chão, preguiça, fúria, intolerância, inveja e sono. Okay? Os bhavas de júbilo, orgulho e coragem são exibidos no encontro, ou seja, milana. E os bhavas de debilidade, doença e morte são exibidos na separação, na saudade. Não é que a pessoa morre, óbvio, mas aquele sentimento de que você vai morrer. Né? Se você não tiver Krishna, você vai morrer, como a gente já falou outro dia. E da Tarani, às vezes, pensa, né? Poxa, eu vou morrer, não vou aguentar mais ficar sem Krishna, mas óbvio que ela nunca morre, já que ela nunca nasceu, ela é eterna, ela é transcendental. Então a pessoa fica, né, se eu não ficar sem Krishna, eu vou morrer, mas não acontece, óbvio, né? É isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender como ficar doente. Como é que você fica doente no mundo transcendental? Krishna às vezes fica com uma dor de cabeça horrível. Tem uma história até que é interessante que ele fica muito com dor de cabeça, com sintomas, fica doente, chama um médico, ninguém consegue detectar, até que, se eu não me engano, foi Yoga Maya, fala, olha, essa doença é meio rara, mas tem uma cura aqui, né? Tem que trazer água do Yamuna numa panelinha com vários furos. Não falam que é mil furos, ou seja, uma panela furada ali, um pote furado. Aí todo mundo fala, mas como é que a gente vai fazer isso, né? Não pode cair uma gota. Fala, olha, só quem pode fazer isso é a pessoa mais casta, né? Você é a menina mais casta de todo mundo da região ali. É porque estavam duvidando da castidade de Radharani, né? Será que ela é casada? Está encontrando um Cristo? O que está acontecendo? Aí, Kutila, Jatila, que a sogra é a nora, porque elas se acham muito castas e tudo mais, elas vão, cai toda a água. Até que Radharani vai, né, e traz ali, não cai uma gota sequer. Né, todo mundo ficou, Radharani é mais casta de todas. E óbvio, né, que ela joga água em Krishna, Krishna melhora rapidamente sua doença. Então, continua aqui no Vrajanata, fala assim, eu gostaria de saber sobre o Staibhava de Prita Rasa. Prita e Dasa, mesma coisa. Staibhava de novo, né? O que? Aquela
aquela emoção constante que é imutável. E Goswami fala assim, ó, Staibhava desse raça é o Priti, né? Que resulta, o amor que resulta de combinar uma atitude de respeito em relação a Krishna com um tremer do coração que é evocado pelo respeito, né? E o conceito de que ele é o seu mestre. Então, em Dasarasa, Krishna é visto como o mestre. Então, ainda não é tão doce. Tudo é doce. Nayanam Maduram, Gamanam Maduram, Maduradipatera Kila Maduram. Né? Tudo é doce em Krishna, mas está em gradações de doce. Como quem já viu fazendo açúcar mascavo, né? Tem aquele tonel enorme de caldo de cana, que você enche de caldo de cana ali. Aí vai deixando o fogo ali embaixo, você vai mexendo, mexendo, e ele vai apurando cada vez mais. Então, no fogo da devoção, né, tem esse grande tonel, de tudo é doce, só que dependendo do tempo, do fogo, do apurar, tem coisas cada vez mais doces com formas diferentes. Né? Tem o fininho, açúcar mascavo, rapadura, tem vários níveis de doçura. Né? Em Shantarasa, que a gente viu de outra feita, o Staibhava é somente Rati. Enquanto nesse raça, Staibhava ocorre quando esse amor, né, esse sentimento, tem o sentimento de mamatar e se torna priti, ou seja, em Shantarasa, neutralidade, não tem esse, ele pertence a mim, né? Mamatar, esse sentido de posse. Krishna é meu, né? Tudo bem, ele é meu senhor, ele é meu patrão, né? Mas não em Shanta não existe isso, porque não existe, é uma coisa completamente neutra, né? Então não é tão interessante. Então Dasa já começa a surgir esse sentimento. É, à medida que este Sambrama Priti, né, esse sentimento de que ele é meu patrão, né, patrão, patrão, meu superior, gradualmente aumenta, ele se estende até os estágios de Prema e Sneha, e depois até o estágio de Raga, que a gente vai ver mais tarde isso. Ele vai falar sobre essas coisinhas. Quando Sambrama Priti, quer dizer, eu sou servo de Krishna, esse sentimento, é livre da apreensão e do medo, ele assume a forma de prema, de amor. Quando a forma condensada de prema faz com que o coração se derreta, então ele se chama esnerra. Esnerra é alguma coisa que gruda, né? Então o coração se derrete, né? Imagina algo doce derretendo e grudando, gruda em você. Ah, não conhecido como esnerra. O estágio no qual o Bhakta não pode tolerar sequer um momento de separação. Sneha se torna raga quando ele se desenvolve até o ponto onde mesmo o sofrimento, né, torna-se felicidade. Então, aparentemente existe sofrimento, né, quando as meninas estão longe de Krishna, o servo está longe de Krishna, mas aquilo é doce também, aquilo é felicidade, já que não existe essa dualidade. Em tal condição, existe um desejo de abandonar a sua vida na hora da saudade de que você tem de Krishna, né? Então, não aguento mais. Aqueles que estão na categoria de Adhikrita e Ashrita Dasa podem alcançar o estágio de Prema, mas não vão além disso. Né? Tem Prema e ele vai avançando. Os Parishadas podem alcançar o nível de Sneha, apesar de que tem Sneha também. Às vezes por isso que confunde, tem Prema, Sneha,
mas tem prema tem um subestágio, digamos. As parishadas podem alcançar um nível de poder. Saibhava desenvolve-se até o limite de Raga em Parikshit. Parikshit Maharaj, não conhece? Daruka, que é o quadrigário de Krishna, o Dava e os Anugata Dasa de Vraja. Quando Raga surge, existe uma aparência parcial de Sakyabhava. Então, quando chega nesse limite, vai aparecer um pouquinho da amizade, da coisa. Digamos, o Dava, ele é amigo de Krishna também. Apesar dele, ele é um ministro e tudo, mas Krishna faz umas confidências com ele. Então, ele chega, né, até um ponto que tem uma amizade com Krishna também. Panditas chamam encontro de Krishna nesse rasa como yoga, tá até entre parênteses. E separação chama-se ayoga. Aqui vai ser o que? O oposto, né? Existem, mas também é Bhagavan, muito louco. Enfim, existem dois tipos de ayoga, ou seja, de separação. Ansiar ansiosamente, utkanta. Ut é para cima, canta, que nem canti, né? Canti. O coração vem. Não tem expressão, o coração está na sua boca. É o coração. Você está com o coração na boca, isso. É uma expressão. E separação, outro nome, Viyoga. Vi também quer dizer oposto a. E três tipos de yoga. Siddhi, Toshti e Sthiti. Ou seja, três tipos de junção, que é perfeição, satisfação e residência, firmeza, Sthiti. Siddhi, que é a primeira, que é a perfeição, é ver Krishna após estar na condição de um anseio por vê-lo. E Tushti, que é a satisfação, significa encontrar Krishna depois que você está separado ali. E Sthiti significa viver com Krishna. Né? Yoga Sthiti. Prajanata fala assim, olha, eu gosto do Prajanata que ele entende, né, o guru dele fala uma vez, já entende tudo. Eu entendi isso em Brahma Priti. Por favor, explique agora Gaurava Priti. São dois tipos de dança que ele falou anteriormente. Então, Gaurava Mai Priti é o sentimento daqueles que têm Abhimana, né? Ou seja, Abhimana, das pontas ali, Krishna deve cuidar de mim, me nutrir e me manter. Gaurava vem de Guru também. Guru Mai Priti, aquele, como ele fosse, Krishna fosse ser Guru, então ele toma conta de você. Lembrando, né, que é da Sarasa, então o patrão toma conta do servo, né? Pelo menos seria para isso, né? Quando esse priti é nutrido pelos vibhavas, anubhavas, assim, são aqueles quatro ingredientes de bhava correspondentes, ele é chamado de Gaurava Pritirasa. Bhagavan Shri Krishna, os seus pupilos e servos, né, são o Alambana desse rasa. Né? Alambana são os componentes desse rasa. Alambana e Vishaya, né? Lembrando daquela tabelinha que eu não trouxe. O Vishaya Alambana, né, o desfrutador, em Gaurava Prita é o próprio Krishna, claro, na forma de um grande guru, aquela pessoa que possui uma imensa fama, inteligência e força, aquele que é protetor, o que mantém, né? Tudo bem? Está todo mundo entendendo? Os pupilos de Krishna são chamados Lalya Bhaktas. Estão divididos ainda em duas categorias, os juniors e
os pessoas mais novas, né, e os seus filhos. Tarana, Gado e Subhadra, não é Subhadra, tá? Subhadra é masculino, consideram-se júniores, né, mais novos. Enquanto as personalidades como Pradyumna, Charu, Darshana e Samba têm o Abhimana de serem filhos. Né? Samba até é famosa no Bhagavatam, Prabhu já deve ter falado aí, Pradyumna também, eles aparecem em algumas histórias, né? O Dipa, ou seja, o estímulo dessa doçura é a afeição parental de Krishna e seu sorriso gentil. Exemplos de Anubhava são sentar-se num assento mais baixo, já que eles são servos, né, na presença de Krishna, seguir as diretrizes dos superiores adoráveis e abandonar atividades independentes. Vocês devem saber que aquelas emoções que vêm e vão, né, o Sanchariya e Abhicharibhava, são os mesmos que eu mencionei a respeito do outro sentimento Sambandha, Sambrama Pritarasa. É muito nome, né? Em Vajradhanath fala assim, eu às vezes nem já traduzo o nome para não confundir mais. Gaurava, né, aquele sentimento de que Krishna é o guru, é o seu superior, refere-se ao relacionamento com Krishna. Ah, desculpa, o Vajradhanath fala assim, o que significa a palavra Gaurava? Ela refere-se ao relacionamento com Krishna baseado no conceito de Krishna é meu pai por relacionamento corpóreo, né? Ou Krishna é meu guru, né? Como eu falei, Gaurava é referente a guru, né? Guru Gaurave Namaha, a gente fala. Gaurava Priti é a afeição com a absorção plena em relação a Krishna, com sentimento que ele é a pessoa que vai nos nutrir e vai nos manter. Esse é o Staibhava desse rasa, né? Esse é o sentimento fixo desse rasa. Aí o Vrajanata, Prabhu, eu entendi Pritarasa, ó, que maravilha. Agora, por favor, descreva-nos Preyo, Bhakti, Rasa ou Sakyarasa, que é de amizade. Sake, Kalaya Gauri. Sake. Saka é amigo, Saki é amiga. O Goswami fala assim, nesse rasa, o Alambana, né, aquele que vai desfrutar o primeiro ingrediente ali, é Krishna e seus amigos. Né? A forma de dois braços de Vrajananda Krishna segurando uma murali, né, uma flauta, é o Vishaya Lambana, é o desfrutador disso aí. Né? Então, seus amigos são Ashraya e Krishna é o Vishaya, especialmente dessa forma aí. Né? Okay. Vrajananda fala, eu gostaria de saber as características e divisões dos amigos de Krishna. Goswami diz, olha, os amigos de Krishna têm formas, qualidades e roupas exatamente como as dos Dasya que a gente citou agora, dos servos. Veste da mesma maneira. Mas eles não têm Sambrama Bhava, ou seja, eles não têm esse sentimento que Krishna é seu superior. Né? Ao contrário, eles são dotados de Vishramba Bhava. Né? Então, Vishramba é que completamente destituído da majestade de Krishna, desse poder de Krishna, desse sentido. Né? Então, eles não têm, para eles, Krishna é igual a eles. Os amigos de Krishna são divididos em duas categorias: aqueles que residem na cidade e aqueles em Vraja, no campo. Né? Arjuna, Bhima, Draupadi, Sridama, que é o Sudama para aquele que é pobre, certo? São sacais, são amigos da cidade, entre os quais Arjuna é o melhor. Os sacais, os amigos que residem em Vraja, sempre querem estar com Krishna.
Tu vê que tem subdivisões, né? Amigo para cá, amigo para cá. Os Sakais que residem em Vraja sempre querem estar com Krishna. E eles sempre têm um anseio intenso por vê-lo, porque ele é sua vida e alma. Por essa razão, eles são os principais Sakais, né? Tem da cidade, do campo, digamos assim, de Vraja, óbvio, são superiores, principais, né? Por essa razão, os principais Sakais, desculpa. Existem 4 tipos de Sakais em Vraja: Surit, Saka, Priya Saka e Priya Narma Saka. Ok? 4 categorias. Uhum. Os Surit vem de coração, Surit são muito amigos de coração, né? Os Surit Sakais são assim um pouquinho mais velhos que Krishna. E eles às vezes têm um sentimento de proteção, como de Vatsalya, né? Vatsalya de pai e mãe, então amigo mais velho, não, Krishna, pai vê, tá? Eles têm esse humor, como a gente pode dizer, misturado, né, com a amizade. Eles carregam armas e estão sempre prontos para proteger Krishna. Eles incluem Subhadra, de novo, não é Subhadra, né? Mandalibhadra, Bhadravardhana, Gobhata, Yaksha, Indrabhata, Bhadranga, Virabhadra, Mahaguna, Vijay e Balabhadra. Bhadra quer dizer meio terrível. Por isso que eles têm muitos são um pouquinho mais bravos, porque eles têm que proteger Krishna, né? Mandalibhadra e Balabhadra são os mais proeminentes entre eles. Os Sakais, opa, segunda categoria, né? Primeiro, quem se lembra, Surit, e agora vem os Sakais. Sakais é legal, eu gosto de Sakais. Os Sakais são um pouquinho mais jovens que Krishna, e o seu humor de amizade tem um toque de Dasya Bhava, de servidão. Então, um toque, né? Eles incluem Vishala, Vrishaba, Ujasvi, Devaprashta, Varutapa, Maranda, Kusuma, Pirda, Manibhada e Karandama. Devaprashta é o melhor deles. Os Priya Sakais, né, Priya querido, amados, são amigos da mesma idade que Krishna, são puros amigos mesmo. Ele falando na loja, eles não têm misturinhas. Eles incluem Sridama, Sudama, Dama, Vasudama, Kinkarni, Stoka Krishna, Amshu, Bhadrasena, Pilase, Pundarika, Vitanka e Kalavinka. Os Priyanarma Sakai são os top queridíssimos, né? São superiores àqueles 3 outros grupos de Sakais. E que todo mundo se lembra, né? O Surit, Saka e Priya Saka. E eles são experts em realizar atividades confidenciais. Eles incluem Subala, Arjuna, não é Arjuna, o outro, né? Gandharva, Vasanta e Ujjvala, que estão sempre falando, brincando com eles. Entre os Sakais, alguns são Nitya Priya, Nitya Siddhas. Outros foram Devatas, eram Devas que alcançaram a posição de amigo de Krishna por meio de sadhana. E outros são Sadhaka. Eles deleitam Krishna e criam variedades de brincadeiras, né, de diferentes humores e gestos num serviço amigável, né? Então, Subala inclusive, a gente vai falar aqui, Subala, ele chega até, ele, uma coisa com as golpezinhas, ele tem uma carteirinha meio especial. Não sei se você vai falar aqui. Ele pode entrar nos lugarzinhos que os outros amigos não entram. Então, qual é o tipo, qual é o estímulo desse sentimento aí? O estímulo em Sakyarasa inclui a idade de Krishna, sua belíssima forma, sua cornetinha, flauta, búzio,
seu riso e suas brincadeiras, né, suas façanhas valentes, né, porque os garotos têm aquela coisa de brincar, de gritar, sua performance de passatempos, né, e performance de passatempos. Nos campos de pastagem, a sua idade Kumara, que é de 0 a 5, 0 a 4 e pouco, né, é esse estímulo. E em Gokula, sua idade é de Kishora, que já é pré-adolescente, né? Adolescente. Kumara, Palganda, Kishora. Kishora vai ter mais ou menos de 10 a 15 anos. É, é, o, é o estímulo, né? Então, Krishna tem 4 idades. Não, desculpa, 3. Kaumara, é que às vezes eles subdividem Kaumara, Palganda e Kishora. Mais ou menos de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15. O Renato fala assim, eu gostaria de saber sobre... Ih, quase acabando. Eu gostaria de saber, 729, gostaria de saber sobre os Tandubhavas, que são comuns a todos os grupos de Sakais, nesses sentimentos. Essa, o que ocorre com os sentimentos, né? As expressões dos sentimentos. Tandubhava. Algum deles são, algum desses Tandubhavas comuns, Sakais, são lutar, jogo de bola, subir um no ombro do outro, lutar com varas, reclinar e sentar-se junto com Krishna numa cama, coisa de amigo, né? Sentar-se no mesmo lugar ou no mesmo balanço, sentar-se todo mundo no chão e começar a brincar, a falar piada, brincar na água, brincadeiras aquáticas, brincar com os macacos, tentar satisfazer Krishna, dançar e cantar. Em adição a essas atividades gerais, os Surit Sakais, que são os segundos, né? Surit Sakai, tipicamente eles dão bons conselhos e lideram todas as atividades. As atividades especiais dos Sakais são oferecer tambula. Tambula é um amarradinho com uma folha lá que você fica mascando lá. Pintar umas marcas especiais, untar Krishna com pasta de sândalo e assim por diante. As atividades especiais dos Priya Sakai são derrotar Krishna na luta, puxar Krishna pela roupa dele, puxar Krishna, vem Krishna, vem brincar com a gente. Está decorado por Krishna. A prerrogativa especial dos Priyanarma Sakai são assistir, né, assistir não de assistir de ver, mas de ajudar na Madhurya Lila. Como daças, eles decoram Krishna com flores silvestres e servem tais como a banale. Então, o Subala ele chega aí na cama de Radha Krishna, chega a fazer cama de Radha Krishna já ali em algum lugar. Então, ele tem como eu falei, uma coisa especial aí. O Rajanath fala assim, quais são os Satvikas e os Sancharibhavas em Sakyarasa? Quais são, né, essas emoções que aparentam e essas outras emoções que vêm, incrementam e se vão? O Swami fala, eles são similares àquelas do Dasarasa, porém são muito mais intensas. Varajanata, qual é a natureza dessa posição fixa de raça? Aí ele cita Goswami, Rupa Goswami, do Bhakti-rasamrita Sindhu, que fala assim, Sakya Staibhava é o amor que é pleno de intimidade e livre dos sentimentos de reverência entre duas personalidades que são comumente iguais. Então, eles não têm nenhuma reverência a Krishna. Né? Eles brincam, derrotam Krishna, enganam Krishna, pode roubar a comida de Krishna, Krishna rouba a comida deles, come um com o outro. Né? É legal. Aí o Rajanath fala assim, o que é Vishramba? Aí ele cita o próprio Bhakti também,
Bactriacetamina. Vishrambha é a confiança profunda que é desprovida de qualquer restrição e que causa que nós pensemos que não existe diferença nenhuma entre eu e Krishna. Então, para ele, não tem diferença nenhuma deles e de Krishna. Tudo amigo, tudo a mesma coisa. Não tem historinha. Ah, ele é melhor, não tem nada. Vamos lá. Bate nas costas de Cristo. Vrajanata, por favor, seja assim misericordioso e fale-nos sobre o desenvolvimento gradual desse sentimento, Vishrambha. O Swami diz que este Sakyarasa alcança o estágio de Pranaya. Pranaya é justamente isso. Eu sou igual a ele. Tem o mesmo prana, a mesma vida. Após incorporar prema, sneha e raga. Deixa eu afastar aqui. Aqui no Rio tá quente pra caramba. Já são 8, 7h30 já. Então, uns 28 graus. Batendo um sol aqui nas costas. Então, quais são os sintomas de pranaya? Pranaya, Goswami diz, esse amor que está completamente livre de qualquer sintoma, qualquer vestígio de reverência. Mesmo as circunstâncias que mesmo nas circunstâncias que isso seria que aconteceria isso, não? Uma vez, quando eles estavam chegando em Mathura, né, Kamsa chama a Krishna para lutar lá com os caras lá, os trogloditão lá. Aí os amigos dele falam, caramba, Krishna, o cara é grande pra caramba, né? Aí um desses maiores fala assim, olha, se eu derroto você, Krishna, pô, eu não sou tão grande, tão maior que você. E esses caras são muito fortes, eles vão derrotar você. Eles ficam preocupados. Eu falo, caramba, como é que Krishna vai lutar? O Krishna é tão macio, né? Aí Krishna, ele mostra a Dirga Vishnu. Tem uma deidade, Dirga Vishnu, em Vrindavan. Então ele mostra uma forma dele grandão. Dirga quer dizer comprido. Aí todo mundo vê aquela forma enorme de Krishna. Então isso faria, né, com uma pessoa comum, digamos. Fala, Krishna Deus. Só que os meninos, o que é que eles falam? Faz de novo, faz de novo. Então, para isso aqui é uma brincadeira, né? Então, mesmo que a circunstância invocar tais sentimentos, ele não consegue, né? Eles acham que porque Krishna fica grandão e depois volta. Então, pô, que bacana, Krishna faz uns truques muito legais. Faz de novo, vamos, quero ver de novo esse negócio aí. Então, esse é um sintoma aqui de pranaya. A grandeza de Sakyarasa é sem precedentes, inigualável. Em Prita Chandasa, né? Em Vatsalerasa, o bhava de Krishna e o bhava de seus bhaktas são diferentes uns dos outros. Entre todos os rasas, Premarasa, né, que é Sakyarasa, é certamente querido, porque nesse rasa, tanto Krishna como seus bhaktas têm o mesmo sentimento dulcíssimo. Então a gente acaba aqui esse capítulo e vamos para o capítulo 30, intitulado Rasa Tattva, os Anubhavas de Vatsalya e Madhurarasa. Então a gente vai começar, eles vão começar a descrever, né, a doçura parental, ou seja, de pai e mãe, e a conjugal. E eu acho que a gente fica por aqui, porque é muita coisa para digerir, né? E senão para a gente não já. Hã? E conjugal. Né, o parental quer dizer de pai e mãe. Né? Um Vatsalya, inclusive, Vatsa quer dizer bezerro. Vatsa é legal. É o sentimento que a vaca tem pelo bezerro. Vatsalya. Né? A vaca lambe o bezerro. Então, da próxima vez, né, eles vão voltar para casa e no outro dia eles vão falar sobre isso. Beleza? Então, para não ficar muitas informações, é cheio de nome e tudo,
A gente continua, se Deus quiser, literalmente, na próxima semana. Mesmo Bhakti horário, mesmo Bhakti local. Prabhu, Ok? obrigado. É, Prabhu, eu eu que queria, agradeço. antes do senhor terminar, só perguntar uma coisa. Essas informações eu vi assim, não é que eu li com tanta atenção e não saberia comparar exatamente, mas me dá a impressão que são muito parecidas com as informações que o Néctar da Devoção traz, não é? Ah, o néctar da devoção, o que que é? O Bhakti Rasamrita, como é? É porque Bhakti-rasamrita. porque o Prabhupada traduz assim, né? Mas é o Bhakti Rasamrita Sindhu. Uhum. E aí, assim, isso que Srila Bhaktivinoda Thakur está fazendo, dali que ele extrai ou é um darshan que ele mesmo está tendo e ele está trazendo para a gente? Creio eu que é misturados, porque ele cita sempre o Bhakti Rasamrita Sindhu. Mas tem, óbvio, né? Tem, como todos esses gurus alto nível, né? Eles Uhum. vêm, eles não estão lendo só, né? Eles veem aquilo ali. Então, eles, Uhum. além de citarem, né, as escrituras, eles estão vendo aquilo ali, que isso que é o Gaudiya Darshan, né? Na verdade, o verdadeiro Harikata é dele, né? A gente repete aqui, mas o Harikata é dele, né? Está fluindo, na boca dele está fluindo aquilo ali. O coração dele derrete, né? O Harikata é isso, né? O coração dessas pessoas derrete e começa a fluir aquele negócio. E a gente comentou, foi aqui que a gente comentou, não me lembro. Ou seja, entrar no Harikata é isso, né? Você entrar nessa corrente, a gente comparou ao Rio Ganges. Ah, não, foi outra coisa. Foi outro dia, em outro lugar. Porque tem uns lugares, quem foi lá no Gangá, no Rio Ganges, tem umas correntes para você segurar. Quem já foi, né? Porque o negócio fica assim, ó. Você fica assim, você pode ser levado. O Rio Ganges é muito forte. Então, o Harikata é largar essa corrente, né? Essa corrente dos apegos, né? Quando você larga a corrente, o que acontece? O Ganga te leva. E ele é cheio de redemoinho, né? Inclusive tem uma obra que é o Redemoinho das Emoções, que eles chamam. Agora não estou lembrando. Né? Então você entra nesse negócio e o redemoinho, o que, que ele vai fazendo? Ele vai te levando cada vez mais profundo, 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 profundo. Né? Então, se você entra mesmo no Harikata, isso vai te levar, né? Você não tem mais forças para resistir, você não nada contra a correnteza. O ideal é isso. Você não se deixa levar e ele vai entrar num redemoinho. Né? Você vai ficando cada vez mais tonto, você vai perdendo a consciência material e você sabe, né, o redemoinho vai te levando para o fundo. Dizem que os cadáveres, né, eles ficam ali no fundo, por isso que é difícil em redemoinho você recuperar o corpo de alguém. Ele fica lá no fundo, ele fica preso ali, devido à força das águas. Então no Harikata é isso, você se aprofundar cada vez mais. É Prema Vivarta, me lembrei. Vivarta quer dizer redemoinho de amor, que é uma obra bonita. Jadeva, eu não me lembro agora o nome, mas Jagadananda Pandita, que eles chamam. Prema Vivar, Mahaprabhu gostava de ouvir o Prema Vivar, que é esse redemoinho de emoções. Né? Então você fica ali preso e você nunca mais sobe. Oh, maravilha, né? Porque o corpo, né, quando você também é afogado, o corpo te enche de água, você fica meio inchado, já viu? O corpo afogado fica meio inchado. Então você fica inchado de emoção, né? Você fica focando desse prema. Isso que é legal, né? É difícil largar a corrente, mas é isso aí. Obrigado, Prabhu, muito obrigado. Eu te agradeço. Hoje tem mais alguma coisa? Hoje à noite tem mais alguma Hoje tem. atividade? Que horas é mesmo? Vamos ver É se às hoje. 7, o Prabhu Mahakala, ele lê Ah, hoje, se não me engano, a Uddhava Gita ou da e Vaqueta, belíssimo. Navadvip Mahatmya. Mahatmya. Ó, poxa, hoje de repente eu vou assistir. Vamos assistir? Se Vamos. não me engano é isso, Prabhu. É isso ou a Neida, me corrige se não é aquele Neida que outro é livro fera. que Bhaktivinoda que ele está lendo dois durante a semana. E o outro é o livro que Bhaktivinoda Thakur, ele faz um paralelo entre os santos nomes, o Sikshastaka, o primeiro Bhajanara verso do Rasya. Sikha. Bhakti, Bhajanara Rasya. Isso.
Bhajanaraha. Bhajanarahasa. Tá bem? Acho que Muito hoje é chique. Bhajanarahasa. Olha, que chique. Coisa tá boa, hein? É o Programação tá Prabhu. intensa e alto nível. Ele tá brindando Isso aí. bastante coisa boa para nós. Ó, maravilha. Vocês, né, Prabhu? Vocês aí. Sadução incrível. Obrigado. Eu que agradeço. É isso aí, gente. Hoje é feriado, dá para cantar e estudar bastante. Como é que tá aí? Tá frio aí, lá no sul? Nossa, tá quente demais, Prabhu. É mesmo? Ó, É. aqui, ó. Aqui já tá, ó. Olha aqui o sol já, 7h40. É. Não, aqui também, aqui também. Eu fechei a janela aqui para, porque senão bate bem nas minhas costas aqui, ó. Ih, olha lá. Costa quente. Pra boi, É, costa costa quente. quente. Tô com as costas quentes. Tá certo, então. Então, acho que de repente nós veremos mais tarde. Tá bom, Prabhu. Que néctar. Hare Krishna. Hare Krishna, bom dia, Prabhu. Obrigado. Obrigado. Agradeço para Hare todo mundo. Krishna. Eliana, Flávia. Obrigada. O que a Flávia está fazendo aí? Neida. Um bom dia. Agradecendo, igualmente.